Nem sempre damos guarida a esses pensamentos, ou nem sempre lembramos do anjo guardião, nem sempre lembramos de alguém que desencarnou, que gostava da gente, que continua gostando, continua amando. E temos os mentores também, mentores ou benfeitores da humanidade. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluído, um espírito de escola, quer dizer, de luz. Temos o Emmanuel, protetor, que era o mentor de Chico Xavier. Temos Joana de Anjos, a mentora de Divaldo Franco, conforme foi mencionado. E muitos mentores. Acontece também uma coisa interessante, que o próprio meio espírita fica muito voltado para esses bem conhecidos, mas existem mentores assim em número inconcebível por nós, que são bons espíritos, que estão num nível evolutivo melhor e que ajudam e protegem a humanidade. Tem espírito que protege uma rua, anjo guardião daquela rua, que protege uma comunidade, que protege uma cidade, um estado, um país e o planeta. Então, são muitos espíritos. Agora, pensando nisso, por exemplo, nas casas espíritas, evidentemente que existem espíritos ali trazendo algumas informações para os médiuns, conforme nós já abordamos no programa anterior. E nas igrejas, quando aqueles pastores dizem que é um contato do Espírito Santo, Sueli, são espíritos também esses mesmos que se manifestam nos centros espíritas, que eles imaginam ser o Espírito Santo ou algo do gênero? Pode ser que não, porque a proteção desses espíritos não tem fronteiras. Não há preconceito, não há a preferência de religião, todo ser humano merece a proteção. Todos os seres humanos. Portanto, seja em que religião for, seja pessoas que não acreditam em Deus, seja esse ou seja aquele, todos merecem a proteção divina e a proteção desses espíritos benfeitores. Portanto, em qualquer igreja, em qualquer templo, em qualquer lugar onde se pronuncia o nome de Deus, onde as pessoas estão orando, porque alguns oram ali não com fervor ou fé, não é? Mas porque estão assim interessados em benefícios materiais. Mas aquele que ora com fé, com fervor, com amor, esse é beneficiado imediatamente, seja em que religião for. A doutrina espírita mostra isso. Nós não temos o sectarismo, nós não temos isso de dividir, porque a pessoa para ir para um plano espiritual bom tem que ser espírita, de jeito nenhum. A pessoa tem que ser do bem. Fazer o bem, não é? Então, ser uma pessoa que é solidária com o próximo, uma pessoa digna, uma pessoa honesta. Essa pessoa, de que religião for, ela tem no plano espiritual um bom lugar, não é? Porque é devido à sua própria vibração boa. O lugar de cada um de nós no plano espiritual depende do padrão vibratório da pessoa, porque as colônias espirituais, as cidades espirituais, elas estão em campos vibratórios e a pessoa vai para aquela que ele tem afinidade e sintonia, que ela tem afinidade. E encosto, Sueli, que as pessoas falam muito, né? Isso aí acontece com todo mundo? Como é que funciona isso? Essa questão do encosto é muito interessante também. É um espírito que está ali prejudicando, né? Eu conto um caso muito interessante que aconteceu de uma senhora que chegou na nossa casa espírita e naquele primeiro momento ela não relatou o caso. Ela chegou, a reunião já havia começado, era palestra. E então ela chegou, entrou e nós temos um local que as pessoas colocam o nome para um pedido qualquer, né? Então ela fez lá um pedido, que ninguém sabia qual era, e colocou numa caixa de madeira que temos lá na nossa casa. E sentou-se. Só que ela ficou mentalizando o pedido dela. E eu, da minha parte, comecei... Porque estava assim, a gente teve um momento de uma meditação, assim, de parar, acabou a palestra, ficamos mentalizando. De repente vinha sempre um carro na minha mente, um carro preto. Eu falava, mas por que eu estou pensando num carro preto? Queria pensar em outras coisas, né? De repente a reunião acabou e ela falou assim, eu queria falar alguma coisa, eu queria pedir, porque eu comprei agora há pouco tempo um Chevette, era a época do Chevette, o Chevette estava em alta, né? Então eu comprei um Chevette preto, desde o dia que eu comprei só aconteceu coisa ruim na minha vida. E falaram comigo assim, o seu carro tem um encosto, vai no centro espírita para tirar o encosto. E ela, na linguagem dela, né, foi lá, escreveu no papelzinho lá, ela escreveu o ano do carro, a marca, a placa, aquelas coisas todas, né? E ficou mentalizando. Eu captei o pensamento da criatura e aí
via um carro preto na minha frente, na minha mente, que era o pedido dela, né? Então a gente vê que esse encosto é realmente uma influência negativa. E no caso dela, o carro era de segunda mão, né? Então ela achava que era alguma coisa do outro lado. Então eu conversei com ela, falei, não, a senhora faz prece, a senhora quiser frequentar aqui ou a sua igreja, de que religião for, confie, peça proteção que a senhora vai ter e vai acabar com tudo isso. Uns 2 ou 3 meses depois ela foi lá, falou, olha, ficou tudo uma beleza, acabou aquilo. Eu falei, então pronto, o encosto desencostou, já não tem mais, né? Então foi isso que eu falei com ela. E você acha que os espíritos inferiores, eles podem levar uma pessoa numa situação vibratória inferior, vamos chamar assim, ao suicídio? Até pode. Quando uma pessoa se deixa dominar por aquele pensamento, porque o que esse espírito quer fazer? Ele quer levar a pessoa a uma situação terrível. E pode começar a dizer à pessoa assim, ó, você não vale nada, ninguém gosta de você, ninguém te ama, esse mundo não presta, só tem coisa ruim, as ideias vão chegando. E a pessoa vai dando guarida àquilo, porque ela começa a falar assim, é mesmo, ninguém me ama, eu só tive dificuldades, as pessoas com quem eu me relaciono intimamente, essas pessoas me abandonam, nem bem começa o relacionamento, termina, então eu não presto mesmo, ou isso, ou aquilo, vai caindo, a baixa estima, a depressão, e ela vai se deixando levar, então ela pode chegar a esse ponto final. Mas, isso aí são casos graves, casos mais extremos. Porque a pessoa não orou, porque a pessoa não pediu ajuda. Então, se ela for a um templo, se ela for a um centro espírita e relatar ali o seu drama, a sua dificuldade, ela vai receber aquele apoio, vai receber orientação e ela vai verificar que a vida vale a pena, que ela é importante para Deus, que ela é uma pessoa que está passando por uma prova, por umas dificuldades, mas ela tem o futuro pela frente e que ela pode melhorar a sua condição. E se for realmente um processo que aí nós espíritas chamamos de obsessão, a casa espírita tem condições de fazer as reuniões chamadas de desobsessão para ajudar aquele espírito que também é um espírito sofredor. Porque quando a pessoa chega nesse nível, é que a criatura já está também completamente desinteressada de tudo, só vê aquela criatura, só vê maldade, ele também precisa de ajuda. E por que Deus permite que essas coisas aconteçam, Sueli? Para nosso aprendizado, não é? Porque isso aí está dentro das leis divinas. Não é Deus que está lá de cima falando assim, agora a fulana ou fulano vai passar por isso, aquele espírito. Não é assim. Existem as leis que regem o universo. E se a pessoa vai de encontro à lei, se ela vai de encontro às leis divinas, ela fica à mercê de influenciações no uso do seu livre-arbítrio. Tanto é que a pessoa tem o livre-arbítrio de não aceitar aquela ideia, de procurar socorro, de procurar ajuda. Muitos têm ideias de suicídio, mas não chegam ao extremo, porque de repente reagem, porque de repente buscam em si mesmas a força, buscam na oração a força, buscam na convivência com o próximo mais necessitado, a força que necessitam. Pessoas existem que são muito solitárias, então a solidão às vezes leva a pessoa ao desespero. Mas quem é solidário não fica solitário. Vá ao encontro das necessidades humanas. E aí você vai ter... Porque quem quer amor tem que doar amor. Se eu vou doar amor, eu recebo em troca o amor. Então nós precisamos doar o amor, o bem, a paz, para termos também isso de volta, não é? Então há processos não tão difíceis da pessoa reagir. E a proteção divina que é o melhor para cada um de nós. E você acredita que em alguns desses casos acontece por serem escolhas para a pessoa, a própria pessoa escolhe passar por aquilo para despertar naquele momento da encarnação dela para algum fato ou para a própria espiritualidade, para Deus? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, ninguém vem com a missão, a tarefa ou uma reencarnação para fazer o mal e nem para suicidar. A pessoa vem, ela tem
todos os seres humanos, eles têm oportunidades, todos nós temos oportunidade de progredir, de evoluir, de melhorar, mesmo aqueles que falam assim, a minha vida é uma coisa horrorosa, eu nunca tive nada, infelicidade atrás de infelicidade, mas essa pessoa tem uma possibilidade na vida. E também tem as provações, não é? Porque nós fizemos no passado determinadas ações que hoje são resultantes, não é? O que nós estamos vivendo antes é resultante da reencarnação anterior. Mas nem tudo, né? Uma parte, né? Então, com isso, se nós temos esse acervo do passado negativo, então nós passamos pelaquilo que plantamos, porque a colheita, a semeadura é livre, nós podemos semear o que quisermos, mas também nós vamos colher o que plantamos. Então, a colheita é obrigatória. Se eu semeei maldade e tristezas e dissabores na vida das pessoas, eu vou ter isso em troca, não é? Agora, então, ela pode reagir, ela pode conseguir da proteção divina, e quando ela sintoniza com a proteção divina, sair daquele estado, não é? Então, são provas, são expiações dolorosas às vezes, e a pessoa até pode ter escolhido antes de reencarnar, porque no plano espiritual muda a nossa visão do mundo. E de repente a pessoa acha que é melhor para ela passar por necessidades e carências para não incorrer nos erros das encarnações anteriores. Então carências são lições para nós, que nós podemos tirar daí preciosos resultados. E a força mental, a força do pensamento, onde entra nessas questões todas? Ela é básica, né? Fundamental, porque o pensamento é uma força que nós desconhecemos. Existem muitos autores hoje, não espíritas, que abordam a força mental, muitos mesmo. Há uma infinidade de livros hoje em dia que explicam esse potencial. Há um autor que diz assim, Jack Cornfield, ele diz assim num livro Além do Ego, não é espírita, ele diz assim, a nossa mente é tão poderosa quanto o raio laser. Nosso pensamento é uma força tão poderosa quanto um raio laser, só que nós não sabemos disso. Quando começamos a descobrir, aí sim, podemos endereçar o nosso pensamento para ações positivas e para o nosso benefício pessoal, né? Benefício espiritual, que é importante, porque muitas vezes nós atendemos ao corpo físico, mas não atendemos ao nosso espírito, a nós mesmos, né? Porque somos espíritos imortais. E a gente, quando passa, às vezes, por esses momentos mais difíceis, enfrentamos na nossa caminhada, a gente acha que Deus esqueceu de nós, né? Você acha que a misericórdia divina, ela se estende a toda a humanidade? Estende. Nós é que esquecemos de Deus. Quando nós achamos que Deus esqueceu de nós, é porque alguma coisa fizemos, semeamos, e que nós é que esquecemos de Deus, não é? Nós não estamos com aquela fé que move montanhas, como Jesus dizia. Claro que montanhas aí é em sentido figurado. Então, move montanhas das nossas dificuldades, nossos problemas íntimos. Então, precisamos ter fé, precisamos lembrar que Deus é Pai magnânimo. Todas as criaturas são filhos de Deus, mesmo o homem-bomba. Quem criou aquele homem-bomba, que não era para ser um homem-bomba? Ele é porque é a cultura lá, porque aquilo é uma forma de pensar daquela maneira. O terrorista, essas pessoas todas, um dia vão despertar. Se eles chegam no mundo espiritual nessa condição, é claro que vão ser espíritos ainda imperfeitos, mas um dia eles se arrependem, ou caem em si, ou despertam e mudam. E aí sim começa a escala ascendente. Para a gente finalizar, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. A gente, pela vivência na casa espírita, as pessoas, do modo geral, acham que esses problemas de envolvimento espiritual, de obsessão, essas coisas todas, acontecem sempre com os outros. Com elas estão, assim, imunes daquele problema. O que você teria a dizer para essas pessoas, Sueli? É como que a pessoa acha também que o câncer, a morte, só acontece com a vizinhança. Só acontece lá longe com as outras pessoas, mas pode acontecer conosco. Uma hora chega a
nossa vez, não é? Então, também as influências espirituais, as pessoas acham isso tão distante, porque não despertaram. Como se diz hoje em dia, não caiu a ficha. E se não caiu a ficha, a pessoa não dá nem importância. Mas ela tem que pensar. Nós temos que ter momentos de consciência. A nossa consciência precisa ser despertada. E pensar em nós mesmos, que a pessoa, às vezes, vive a vida tão barulhenta, tão para as coisas físicas, que esquece de fazer uma reflexão íntima, de fazer o autodescobrimento. Aí sim, ela vai ver quão suscetível ela é, quão vulnerável ela é às influenciações de encarnados e de desencarnados. E aí vai aprender também que nós temos as influências benéficas e as maléficas. Depende da nossa escolha. Sueli, muito obrigado. Eu que Esperamos agradeço. você outras vezes, Obrigada. quando você tiver disponibilidade. E aos nossos amigos de casa, um nosso abraço, lembrando que esse programa poderá ser revisto em nosso site. Até o nosso próximo encontro.